Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E hoje temos uma análise que, honestamente, nos obriga a parar e a repensar muita coisa. Sem dúvida. Vamos imaginar o cenário. A pesada porta de madeira maciça da arca abre-se finalmente. Depois de meses, Exato. Meses de reclusão absoluta. O som daquelas dobradiças gigantes a ceder corta um silêncio cósmico. É um silêncio quase ensurdecedor. pois é, e a imagem que temos lá fora não tem nada a ver com aquelas ilustrações infantis e muito coloridas dos livros. Ah não, de todo. Não há arco-íris brilhantes logo ali à porta. Não há avimaizinhos a saltitarem em prados verdejantes. O que há é lama. Lama, uma lama espessa, escura, pesada, uma lama que, repara, impregna cada rocha e sufoca cada fenda do sol. Não se ouve um único pássaro. Nada! Não há o murmúrio da civilização, desapareceram as cidades, as estradas, os mercados. É literalmente um planeta inteiro que acabou de ser reiniciado. E que, naquele preciso instante, é habitado por apenas 8 pessoas. 8 sobreviventes. 8 pessoas que pisam uma vastidão de terra desolada, úmida e terrivelmente silenciosa, tal como está narrado no livro de Gênesis, no capítulo 8. E repara, é precisamente essa atmosfera brutal, esse isolamento e recomeço absoluto, que torna o passo seguinte de Noé tão incrivelmente contraintuitivo. Como assim, contraintuitivo? Se nós analisarmos a situação com uma lente puramente prática, o instinto básico de sobrevivência humana ditaria um conjunto de prioridades muito rígidas perante um cenário de devastação total. Claro, quer dizer, é como se tratasse de um naufrágio colossal. Qualquer pessoa que seja atirada para uma costa deserta, após uma tempestade terrível, pensa imediatamente em 3 coisas. Água potável, abrigo e fogo. Ora, nem mais. A lógica dita que a primeira ação imediata seja garantir a segurança física da nossa família. Começar a afastar a lama. Procurar materiais secos, erguer umas paredes improvisadas para proteger do frio da noite que se aproxima. Ninguém, mas mesmo ninguém, no seu perfeito juízo, dominado por aquele medo primário do desconhecido, pararia no meio dos destroços para filosofar. Ou para contemplar a paisagem. Exato. A sobrevivência é a urgência máxima. Mas, e aqui é que a narrativa bíblica nos surpreende, a primeira ação de Noé não foi construir uma tenda, não foi sequer procurar comida. Foi erguer um altar. Um altar. A adoração precedeu a sobrevivência. E isso é de uma profundidade imensa. E há uma beleza teológica maravilhosa nesse pequeno detalhe. Para compreendermos verdadeiramente o peso do que está a acontecer ali, na lama do Monte Ararat, o teólogo John Wesley faz uma observação fascinante. O que é que ele aponta? Ele sublinha um facto textual. O texto hebraico não registra, em momento algum, qualquer comando divino para a construção daquele altar. Espera, não há ordem nenhuma. Nenhuma. Ou seja, quando a porta da arca se abriu, Deus não emitiu uma ordem do género muito bem, agora construam um altar e ofereçam um sacrifício como prova de lealdade. Não houve protocolo? Zero. Não houve nenhuma exigência protocolar. Espera aí. Deixa-me fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Temos mesmo a certeza absoluta disso? É que estamos a falar de um homem, Noé, que acabou de passar os últimos 100 anos a seguir as plantas arquitetónicas divinas mais milimétricas e obsessivas que podemos imaginar. Sim, os detalhes da arca. Exatamente. O tipo de madeira, a resina a usar por dentro e por fora, as medidas exatas em côvados, o sítio exato da porta. Deus deu-lhe um manual de instruções rigidamente detalhado. Custa-me um pouco a crer que, mal pisou a terra firme, ele tenha simplesmente decidido improvisar um altar por iniciativa própria. É um excelente ponto de vista, mas repara, é exatamente aí que reside o contraste magnífico desta história. A construção da arca foi de facto um ato de obediência estrita a um projeto desenhado por Deus para salvar a humanidade. Certo. Mas o altar que se ergue depois da tempestade pertence a uma categoria totalmente diferente de relacionamento. Nasceu de forma espontânea.
puramente espontânea, uma gratidão transbordante e livre. Claro que Noé não inventou o conceito de sacrifício ali mesmo. Ele já conhecia a linguagem da adoração. Sim, baseada naquela instituição divina de sacrifícios que já vinha desde os dias de Caim e Abel. Ele sabia perfeitamente como se aproximar de Deus. Precisamente. A diferença, e o que Wesley destaca com tanta clareza, é que ninguém o obrigou a fazê-lo naquele momento específico. O culto que ele prestou ali, rodeado pelo silêncio da morte de todo o mundo antigo, foi o culto de um homem livre. Não de um refém a pagar um resgate. Exato. A gratidão antecipou-se a qualquer ordem. Mas, ao pensarmos nessa adoração espontânea, temos de enfrentar um problema pragmático que é um pouco assustador. Qual? Pensemos na matemática pura e dura de toda esta situação. Num mundo que foi completamente dizimado, onde a fauna terrestre inteira se resume aos animais que acabaram de descer aquela rampa de madeira, sacrificar animais não é apenas um ato de fé. Parece um risco brutal. Parece um risco suicida para o ecossistema. Se temos, por exemplo, apenas 2 exemplares de ovelhas para repovoar um planeta inteiro e de repente decidimos matar uma para fazer um sacrifício agradável a Deus... Acabamos de extinguir a espécie. Exatamente. Acabou. Fim das ovelhas para sempre. Como é que Noé, que tinha nos ombros a responsabilidade esmagadora da continuidade biológica, lidou com este problema logístico sem destruir o frágil recomeço? É engraçado como esse receio matemático faz todo o sentido para quem lê a história de forma, digamos, mais superficial. E é por isso que um pequeno pormenor, lá nos capítulos anteriores, muda tudo. Há um detalhe escondido. Sim, e revela que na providência de Deus não existem improvisos. É comum as pessoas pensarem que entraram os animais todos de 2 em 2, em casais simples. Sim, é a imagem clássica. Mas o texto bíblico é muito específico ao revelar que Deus mandou Noé separar as espécies. Dos animais impuros, sim, entrou apenas um casal. Certo. Mas dos animais puros, ou seja, aqueles aptos para sacrifício e alimentação futura, o registro indica claramente que entraram 7 pares. Os 7 pares, portanto, não era apenas um par e o risco de extinção imediata que eu estava a imaginar. Pois não. Havia 14 animais de cada espécie pura. E o detalhe absolutamente fascinante e que resolve toda a nossa tensão matemática é que, ao sair, Noé ofereceu precisamente um animal de cada espécie pura. O animal excedente. Exatamente. Aquele animal excedente, o 7º par, era a reserva exata, planeada de forma cirúrgica para este preciso momento da duração. Que incrível. Não foi um erro de cálculo no embarque. Não foi um animal que entrou a mais por mero acaso. Então, no fundo, podemos concluir que Deus já tinha empacotado e preparado esta, digamos, bagagem extra para a adoração muito antes da primeira nuvem negra aparecer no céu. Sem dúvida. A adoração não foi um plano B que Noé inventou ali na hora. Foi total e amorosamente planeada, sustentada e providenciada pela graça antes mesmo do juízo começar. E isto mostra-nos algo profundo sobre o caráter de Deus. O quê, concretamente? Que Ele não fica apenas à espera da nossa adoração. Ele próprio fornece, com décadas de antecedência neste caso, os recursos exatos para que possamos adorar, mesmo no cenário de maior escassez imaginável. É isso mesmo. A graça preparou a resposta antes da tempestade. E, ao visualizarmos este altar solitário erguido num mundo que acabou de ser lavado, somos quase forçados a pensar naquilo que estava fisicamente soterrado por baixo daquela lama fresca. Sim, o que é que ficou para trás? Porque o mundo antes daquele dilúvio não era de todo um mundo sem espiritualidade, vazio de adoração ou ausente de altares. Muito pelo contrário. Pois, tens razão. Nós costumamos imaginar a geração pré-diluviana como uma sociedade puramente secularizada ou talvez ateísta, que ignorava a existência do divino. Mas a realidade que é retratada nos textos sagrados e na análise dos teólogos é muito mais obscura. É muito mais ativa e sombria, sim. O altar de Noé impressiona não apenas por ser o primeiro da nova terra, mas pelo contraste brutal com aquilo que a água varreu. E como era essa paisagem antes da água? Para entendermos verdadeiramente essa paisagem corrompida, podemos recorrer ao enquadramento histórico que a autora Ellen G. White nos oferece. Na sua obra Patriarcas e Profetas, ela descreve de forma muito vívida que o mundo antediluviano estava de facto infestado de altares ímpios. Uma proliferação de altares. Corrupção não era apenas social ou moral, era profundamente espiritual e estrutural.
As civilizações daquela época construíam altares massivos em bosques luxuriantes e maravilhosos, dedicando-os a toda uma legião de falsos deuses. Usando a beleza da natureza para a idolatria. Exatamente. A degradação moral tinha escalado a um ponto tão nefasto que esses espaços tornaram-se o palco comum de sacrifícios humanos. A humanidade daquela era pegou no impulso natural de adorar e transformou-o numa máquina de morte impiedosa. E as águas do dilúvio engoliram isso tudo. Afogaram e desmantelaram toda essa imensa arquitetura de idolatria. Foi uma limpeza cirúrgica. E repara, quando nós nos propomos a dissecar a história da humanidade de ponta a ponta, percebemos que este padrão nunca desaparece. O padrão da adoração? Sim. O coração humano abriga uma espécie de vazio, uma sede inesgotável, que nos obriga a erguer altares o tempo todo. Seja altares de pedra na antiguidade, seja altares nas grandes bolsas de valores modernas, ou mesmo a adoração silenciosa que é prestada aos nossos ecrãs luminosos diários. Pois é, o ser humano é, por definição, um adorador. Mas naquele momento, exato em Ararat, a terra está limpa, o contraste é total e o silêncio é puro. A multiplicação caótica e destrutiva de altares pagãos desapareceu de vez. Existe apenas um único altar naquele novo mundo, e esse fumo sobe diretamente na direção do verdadeiro Criador. E é precisamente a resposta do Criador ao fumo desse altar único que nos leva à parte mais complexa e, diria mesmo, transformadora de toda esta narrativa. Vamos a isso. Porque a forma como Deus reage à oferta de Noé contém uma das afirmações teológicas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Uma afirmação que reconfigura completamente o modo como entendemos o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Totalmente. Porque o que acontece a seguir no texto é, à falta de melhor palavra, desconcertante. Entramos num território que expõe a lógica invertida de Deus. Lógica invertida, gostei dessa expressão. Pensemos nisto com clareza. Vamos comparar o capítulo 6 de Gênesis com o capítulo 8. No capítulo 6, antes de a chuva começar, Deus olha para o planeta e decide intervir com o juízo máximo. São o dilúvio. E a razão explícita que o texto apresenta é esta. A maldade do ser humano multiplicou-se e a imaginação dos pensamentos do seu coração é má continuamente. Ou seja, o diagnóstico clínico é de corrupção total e irremediável. E a cura aplicada é o dilúvio. Pronto. Agora, avançamos para o capítulo 8, versículo 21. A água secou, o sacrifício de Noé arde no altar e o aroma chega a Deus. E Deus promete que nunca mais destruirá a terra daquela forma, estabelecendo um pacto de misericórdia. O famoso pacto do arco-íris. Exato. Mas qual é a razão que Deus dá para esta nova paciência infinita? Ele diz literalmente, pois a inclinação do coração humano é má desde a juventude. Como assim? É o mesmo diagnóstico. É o exato mesmo diagnóstico. Como é que o mesmo atestado de doença resulta numa sentença de morte num capítulo e numa alta hospitalar e garantia de sobrevivência 2 capítulos à frente? É um paradoxo formidável e a verdade é que expõe a fragilidade da nossa própria lógica punitiva. É como se entrássemos num tribunal e víssemos um juiz que, perante um arguido reincidente que nunca vai mudar a sua natureza criminosa, Decide perdoar? decide suspender a pena perpétua exatamente pelo facto de o arguido não ter conserto. Para a nossa mente humana estrita, o diagnóstico da teimosia deveria exigir um castigo repetido. Sem dúvida. Mas para desvendarmos este mistério teológico, o trabalho de exegetas como Gerhard von Rad e John Wesley é absolutamente essencial aqui. Von Rad explica que esta mudança de atitude divina não é de forma alguma um acesso de emoção momentânea. Não foi um sentimentalismo. Não, Deus não sentiu o aroma daquele sacrifício sagrado e amoleceu o coração de forma caprichosa. O que se estabelece no capítulo 8, segundo Von Rad, é o decreto de uma nova política providencial. Política providencial. Mas, na prática, como é que essa política funciona? Porque, repara, se Deus simplesmente encolhe os ombros e diz: epá, a humanidade é mesmo corrupta por natureza, por isso vou fechar os olhos. Isso não anula e compromete totalmente a sua própria justiça. Percebo perfeitamente o teu ponto. É que um juiz que perdoa só porque o crime é inevitável deixa de ser um juiz justo. Essa é a questão central e é aí que a observação de John Wesley encaixa na perfeição. Wesley lembra-nos que a balança não foi ignorada, a balança já tinha pesado a humanidade de forma justa.
A justiça foi aplicada? Sim, Deus já tinha amaldiçoado o solo lá atrás, no Jardim do Éden, e o dilúvio foi um peso colossal adicionado a essa maldição original. Isso demonstrou a intolerância absoluta de Deus pelo pecado. Ok, certo. O que a política providencial declara agora é que essa maldição não terá novos acréscimos globais baseados apenas na imperfeição humana. A justiça retributiva perfeita, se fosse aplicada sem qualquer filtro de graça, exigiria que um dilúvio se seguisse a outro num ciclo perpétuo. Semana após semana. Exato, até varrer cada nova geração que voltasse a falhar. Porque, sejamos honestos, a inclinação má continua lá, mesmo na família de Noé. O que Deus está a fazer não é ignorar a justiça, mas sim alterar o paradigma de sustentação do universo. Como assim? A criação passará a ser mantida diariamente e ativamente pela paciência intencional de Deus e nunca mais pela falsa expectativa de que o ser humano vai atingir a perfeição pelos seus próprios meios. A fraqueza humana, que antes servia de base para a condenação inevitável, tornou-se perante aquele altar no apelo constante à compaixão infinita de Deus. Uau! Isso é de uma profundidade avassaladora. Mas para manter o rigor daquilo que estávamos a discutir, a pergunta insiste em regressar. Diz. Uma promessa destas, uma paciência contínua e a suspensão da aniquilação precisa de uma justificação real. Um perdão absoluto e duradouro, como bem frisaste há pouco, não pode anular a necessidade de que alguém pague o preço da ofensa. Claro que não. Porque, convenhamos, o aroma de uma ovelha assada em cima de umas pedras cobertas de lama não tem de forma alguma o poder místico ou o valor intrínseco para cobrir os pecados de toda a humanidade futura e estancar a ira de um Deus 100% santo. Esse fumo não era suficiente. Pois não, claro que não era. O sangue de qualquer animal é estruturalmente insuficiente para limpar o coração humano ou para equilibrar as contas com a santidade divina. E é para resolver essa lacuna aparente que precisamos da teologia do Novo Testamento. Onde é que isso nos leva? Entramos naquilo a que se chama a tipologia sacrificial. A oferta de Noé não garantiu a misericórdia eterna pelo que era em si mesma, mas pelo que representava. Pausa rápida. Tipologia sacrificial é um daqueles termos eruditos que soam muito bem num salão de teologia. Mas o que é que isso significa exatamente e de forma prática para quem nos ouve enquanto faz o jantar ou enquanto conduz de volta à casa? Boa pergunta. Vamos pensar nisto como uma nota promissória ou um cheque pré-datado. Um cheque. Sim, o cheque em si é apenas um pedaço de papel, não tem valor substancial. Mas se apontar para uma conta bancária com fundos infinitos, esse papel é aceite e a dívida é suspensa. A tipologia sacrificial é exatamente isso. O altar de Noé era o cheque. E o animal? O animal morto não pagou a dívida do mundo, mas apontava de forma irrefutável, como uma seta profética desenhada a sangue, para o evento futuro que teria os fundos morais e espirituais infinitos para pagar tudo. O sacrifício do Calvário. Então, no fundo, quando Deus olha para aquele altar simples e rudimentar no sopé da montanha de Ararat e diz aceito, ele está, na verdade, a olhar ao longo do vasto corredor do tempo, fixando os seus olhos num outro monte, muito mais distante e muito mais importante. O Monte Gólgota. O Monte Gólgota. Precisamente. O fumo de Ararat só agradou aos céus porque era o ensaio geral, a antecipação sublime de uma promessa que Deus sabia que ia cumprir cabalmente. Aquele sacrifício sussurrava ao universo que um dia a oferta não seria um animal irracional tirado do convés de um barco. Não seria apenas mais um cordeiro. Não. Um dia a oferta seria de uma pureza imaculada e infinita. Um dia o amor voluntário do próprio Filho de Deus seria entregue no altar da cruz por esta mesma humanidade rebelde. O dilema insolúvel da tal inclinação má do coração humano que mencionámos há pouco só encontraria a sua cura definitiva e o seu mediador perfeito no corpo de Cristo. A validade daquele culto em Ararat foi garantida retroativamente. Pelo sacrifício definitivo que aconteceria milénios mais tarde, sim. O que faz com que aquele pequeno amontoado de pedras erguido por Noé não seja apenas um gesto bonito de agradecimento, mas o esboço provisório de uma obra de redenção épica. E repara, pensar nestas profundidades é fundamental, mas o conhecimento, se ficar preso na teoria, não muda o caráter de ninguém. É verdade.
É fascinante estudar isto e é exatamente este o tipo de interligações que nós exploramos com detalhe numa autêntica escola bíblica. É para isso que serve. Sim, sentar com os textos originais, cruzar a primeira aliança com a nova e perceber que a história da redenção é um tecido inteiro, sem uma única falha. Mas a compreensão teológica tem uma obrigação muito séria. Qual? Tem de aterrar na realidade crua da vida cotidiana de cada pessoa que acompanha esta nossa análise. A exegese não serve de nada se não gerar uma reverência prática nas nossas vidas. E é aí que trazemos este estudo para os nossos dias hoje. Vamos regressar ao momento fulcral com o qual começamos a nossa análise. Quando a tempestade de Noé passou, o primeiríssimo impulso dele foi a gratidão expressa através da adoração. O tal altar espontâneo. Isso. E quando Deus age numa vida de forma clara, quando na sua misericórdia silenciosa nos livra de uma calamidade, nos cura, ou finalmente nos permite colocar os pés em terra seca depois de meses ou anos a lutar contra uma tempestade pessoal terrível, qual costuma ser a nossa verdadeira reação? É uma pergunta difícil. Como é que o nosso instinto se revela? Será que desatamos a correr de imediato para construir os nossos pequenos projetos de segurança, preocupados em reerguer o nosso império pessoal e focar apenas no que vamos comer a seguir? O abrigo e a fogueira, a sobrevivência básica de que Ah, falávamos. Ou será que conseguimos encontrar a reverência moral para parar no meio de todo esse alívio e erguer o nosso próprio altar de dedicação e gratidão exclusivas? Essa autoanálise é uma exigência contínua para cada um de nós. Porque o culto que o Criador mais preza, como o texto nos provou inequivocavelmente, não é aquele que é arrancado a ferros através de uma ordem direta. Não é por obrigação. O sacrifício de Noé foi precioso porque foi oferecido em liberdade. E isso levanta a derradeira reflexão sobre a nossa própria motivação. A nossa devoção e a nossa gratidão diárias só existem quando somos esmagados por uma necessidade urgente, quando estamos em pânico no meio da tempestade. Ou nascem naturalmente. Sim, nascem naturalmente e sem exigências, a partir do profundo reconhecimento de tudo o que Deus já garantiu por nós no Calvário. Fica a pergunta a ecoar para o coração de quem nos ouve. Mas há um último detalhe nesta narrativa que não podemos simplesmente ignorar e que serve como um aviso cortante. O que aconteceu depois? Sim. O que é que Noé fez logo a seguir este momento de adoração perfeita e sublime? O capítulo seguinte de Gênesis diz-nos que ele se tornou agricultor. Plantou uma vinha, colheu fruto, fez vinho. E bebeu até se embriagar. Bebeu até perder os sentidos e acabou despido na sua tenda, trazendo vergonha e maldição para dentro da própria família. Foi uma queda incrivelmente rápida e brutal. Um contraste enorme com o altar. E isto ensina-nos algo fundamental para levarmos connosco. Erguer um altar perfeito hoje e ter uma experiência genuína e profunda com a graça de Deus não nos torna magicamente imunes aos tropeços da nossa própria carne amanhã. Nunca estamos vacinados contra nós mesmos? Exatamente. A adoração espontânea agrada a Deus profundamente, mas não vacina a humanidade contra a sua fragilidade diária. É por isso que dependemos dessa tal política providencial. Dessa paciência infinita de Deus. Não apenas nos dias de dilúvio, mas a cada manhã que acordamos. Pensem seriamente nisto durante a semana. Ficamos por aqui.